História e cultura afro-brasileira, África tradicional. Para quem acompanha o canal, percebeu que eu introduzi o candomblé, mas não entramos de fato em toda a liturgia do candomblé. Foi uma introdução. Hoje vamos introduzir o assunto Umbanda, não na liturgia, mas como nasceu a Umbanda. Deixando bem claro, deixo sempre bem claro isso, nem a Umbanda, nem o candomblé, nenhuma dessas duas religiões existiam antes da diáspora. Candomblé e Umbanda são religiões de matriz africana, são religiões brasileiras, genuínas. Porque lá na África, cada etnia tinha uma forma de lidar com o sagrado, com o encantado, com as divindades, com os deuses. E tudo isso foi abraçado, foi misturado aqui no Brasil, em princípio com o candomblé e depois na Umbanda. Ou seja, houve o verdadeiro sincretismo religioso, onde as religiões abraçam e misturam as liturgias. E não quando uma religião só utiliza de maneira fantasiosa a liturgia da outra para conseguir fazer manutenção da consciência de pertencimento, ou seja, da identidade, o que acontece até hoje no Brasil, por exemplo, na Umbanda. Por isso eu te digo, a Umbanda não nasceu no início do século XX com o médium Zélio Fernandes, com todo respeito à história do médium Zélio Fernandes, mas ela não nasceu. Isso foi uma necessidade de embranquecimento da história e cultura afro-brasileira. Por quê? Porque quem criou a Umbanda de fato aqui no Rio de Janeiro foi um médium chamado Juca Rosa. O nome dele, José Sebastião da Rosa. José Sebastião da Rosa é o nome do primeiro médium de Umbanda e mais conhecido pai de santo aqui no Rio de Janeiro, no final, da metade para o final do século XIX. Ele nasceu em 1830, filho de uma mãe escrava, o pai não identificado. 1830 foi o ano do nascimento de José Sebastião da Rosa, o famoso Juca Rosa, com a sua famosa Casa da Fortuna, Roda da Fortuna. Era assim que era chamado e conhecido as giras de Juca Rosa, porque Juca Rosa não fazia giras nos mesmos lugares. Ele vivia fazendo as giras em locais diferentes, por causa da perseguição e também da grande frequência, porque a alta sociedade participava das giras. Os brancos aristocratas participavam das giras. Ele foi muito conhecido. O assunto Juca Rosa, pai quilombo, que era a entidade, e pai vencedor, a outra entidade, esse assunto era comentado no jornal mais famoso da época, o Diário do Rio de Janeiro. Olha só, ele era o pai de santo mais famoso. Se hoje nós temos alguns conceitos dentro da liturgia da Umbanda e também do candomblé, como por exemplo o patuá, foi porque Juca Rosa tinha o costume de fazer o patuá. Juca Rosa foi o cara que apresentou o Congá de Umbanda. Não existia o Congá de Umbanda. Ou seja, o que é o Congá? O Congá é o local onde ficam as imagens, as firmezas, os assentamentos de Umbanda. Então, antes de Juca Rosa, isso não acontecia. Depois dele, isso foi imitado. Inclusive, depois que Juca Rosa sumiu, porque Juca Rosa foi preso por 6 anos, por um crime que não existia no Código Penal de 1830. Certo? Ele ficou preso por 6 anos, condenado por charlatanismo e por sedução de donzelas. Nada disso existia no Código Penal de 1830. Foi condenado a 6 anos. Ele saiu do cárcere em 26 de julho de 1877. 26 de julho de 1877 foi quando Juca Rosa ganhou a liberdade e nunca mais foi visto. Nunca mais foi visto. Portanto, vários Juca Rosas apareceram depois dele. De propósito, na verdade, utilizando o vulgo Juca Rosa.
Então ninguém sabe, Juca Rosa morreu, Juca Rosa sumiu, foi embora do Rio de Janeiro, porque ninguém ficou sabendo, na verdade, o que aconteceu com ele. Mas vários Jucas Rosas, se for assim o plural, nasceram depois disso porque utilizaram o vulgo Juca Rosa para celebrar a nossa Umbanda, o início da nossa Umbanda. Isso antes de Zélio Fernandes. As entidades, mais uma vez repito, que trabalhavam com Juca Rosa se chamavam Pai Quilombo e Pai Vencedor. Detalhe, nós sabemos, aliás, não sei se todos sabem, né? Não sei quem está vendo, quais são as pessoas que estão vendo o nosso vídeo, porque não é meu, é nosso vídeo, é o nosso vídeo, que a Umbanda, ela é essencialmente praticada por falangeiros e não diretamente com os orixás, salvo algumas exceções. Sempre vão existir exceções, gente, certo? Mas basicamente com os falangeiros, não com os orixás, como é feito no candomblé ou nos candomblés, porque atualmente os candomblés também têm a incorporação de falangeiros. Essencialmente não. Essencialmente não. A gente vai desdobrar esse assunto em outros vídeos, tá? É só para deixar uma dica de curiosidade para você. Na Umbanda, essencialmente os falangeiros, mas os orixás também, gente. Também. A Umbanda está sempre em crescimento, em evolução, ou as Umbandas, certo? Então eu gosto de falar as Umbandas, os candomblés, diversidade, certo? A nossa religiosidade, ela abraça a diversidade. Não existe preconceito, ou não deveria existir preconceito dentro da matriz africana, nos candomblés e nas umbandas. Voltando ao assunto Umbanda, voltando ao assunto Juca Rosa, enfim, Juca Rosa trabalhava com falangeiros. Juca Rosa foi a personalidade, o pai de santo que apresentou o Congá. Juca Rosa reuniu o preto pobre, favelado, com o branco aristocrata rico, a alta sociedade. O nome de Juca Rosa era divulgado no jornal mais famoso do Rio de Janeiro, o Diário do Rio de Janeiro. Em julho de 1871, o juiz João Alfredo Cordeiro de Oliveira condenou Juca Rosa a 6 anos de prisão. Em julho de 1871, ele foi condenado a 6 anos de prisão. Em 26 de julho de 1877, ele deixa o cárcere. Mas o que aconteceu? Bem, eu disse para vocês que a alta sociedade estava ali, né? Frequentando a roda da fortuna, frequentando as giras do Juca Rosa, né? Sendo consultada pelo Pai Quilombo, pelo Pai Vencedor, fazendo seu patuá, fazendo a mandinga, enfim. Falei para vocês, acontece que isso começa a incomodar. Por que começa a incomodar? Porque a alta sociedade começa a se interpelar. Pô, você é branco, essencialmente católico, uma religião cristã, e você vai subir o morro, lá o Morro do Pinto, Morro da Providência, para poder se consultar com um preto favelado. Pô, isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Né? Vai frequentar um cortiço para poder ter uma consulta com um pai de santo preto? Então, isso começa a incomodar a sociedade. Só que um deputado que durante muito tempo protegeu Juca Rosa, porque Juca Rosa era protegido pela alta sociedade, era protegido pela casta política, assim como era protegido também pelo praça da polícia militar. Porque praça é um escravo, né? Sempre foi assim. Então Juca Rosa era protegido pelos praças da polícia militar e pela alta sociedade. Acontece que
Juca Rosa era danadinho, né? Danadinho, nego fulô. O que acontece? O que aconteceu? Ele namorava, né? Tanto negras e brancas, sem preconceito. E aí, dizem, uma amante do deputado Estrada Teixeira, que era um aliado do Juca Rosa, que protegia Juca Rosa, dos deputados, né? Esse era o principal, Estrada Teixeira. Dizem que a esposa ou amante, ninguém sabe explicar direito, teve um envolvimento amoroso com o Juca Rosa, com o Escurinho. Algo muito comum, né? A branca não resistiu, né, ao Escurinho, né? Ao jeito, ao sorriso, enfim. Aconteceu, né? Ou dizem que aconteceu. Só que ele denunciou. Ele denunciou o Juca Rosa por charlatanismo e também por corromper donzelas. Acontece, como eu disse para vocês, não existia esse crime no Código Penal de 1830. Código Penal de 1830. Esse crime não existia. E aí, ele foi condenado por estelionato pelo juiz João Alfredo Cordeiro de Oliveira. Em julho de 1871. Foi condenado a 6 anos. Veja bem, o tamanho da necessidade de sumir com a história e com tudo aquilo que foi criado pelo Juca Rosa. Você não vai escutar falar que Juca Rosa foi o fundador da Umbanda. Você vai escutar falar que foi o médium Zélio Fernandes, branco, que colocou o nome dos terreiros, em sua maioria, inicialmente, todos os terreiros tinham nomes de santos católicos. Aqui não. Aqui era Pai Vencedor, aqui era Pai Quilombo. Perceba bem a diferença, a necessidade de embranquecer uma religião que é de origem de matriz africana. É de origem negra. Mais alguns detalhes. E quem defendeu? Qual foi o nome do advogado que defendeu o Juca Rosa e usou todas as estratégias jurídicas? Ele utilizou todas as estratégias jurídicas. Ainda assim, não conseguiu livrar o Juca Rosa da condenação, porque essa condenação já era certa. Negro, pobre, ex-militar do exército. Sim, Juca Rosa dizia que nunca tinha sido escravo. Naquela época, muito difícil, em 1930, nascer um negro, filho de negra, certo? Que não fosse escravo. Muito difícil. Isso não acontecia, né? Então, praticamente todos os filhos de negras nasciam escravos nessa época, em 1830, certo? Mas ele diz que nasceu livre. Bem, mas ele foi praça do Exército Brasileiro. E isso sim foi o motivo dele ter conseguido a liberdade dele, que era muito comum a essa época. Então, provavelmente a liberdade dele foi conquistada quando ele deixou de ser militar do Exército Brasileiro, certo? Ele conquistou sendo praça do Exército Brasileiro, beleza? O nome do advogado era Jansen Júnior. Jansen Júnior foi o nome do advogado de Juca Rosa, de José Sebastião da Rosa. Por falar em Rosa, tem uma professora dos meus filhos, deixa eu dar um abraço para ela aqui no vídeo, Joyce Rosa. Ô Joyce, será que você tem um grau de parentesco com o Juca Rosa, o fundador da Umbanda, ó? José Sebastião da Rosa? Vamos pesquisar isso, hein? De repente tem, hein? Um abraço, Joyce. Um abraço, professora. Enfim, voltando aqui, o advogado de Juca Rosa foi Jansen Júnior, certo? E usou todas as estratégias jurídicas. Entretanto, ele não conseguiu livrar Juca Rosa da cadeia. Infelizmente, ele foi condenado a 6 anos. Então, ele foi condenado por charlatanismo, ele foi acusado de charlatanismo, de corrupção de donzelas, pelo deputado Estrada Teixeira, por
supostamente ter tido um caso com a esposa ou amante dele. Ninguém sabe explicar direito isso. Ninguém sabe nem explicar se realmente isso aconteceu, tá? Supostamente. O que todo mundo sabe explicar é que Juca Rosa era danadinho. Juca Rosa era danadinho. Moleque fuleiro, entendeu? Então, pegaram na fraqueza dele, certo? Enfim. Só para deixar mais claro ainda, eu disse para vocês que ele era muito conhecido e o nome dele era presença constante no jornal Diário do Rio de Janeiro, certo? Foram 480 menções do Juca Rosa nos anos finais do século XIX. Olha só, mais de 480 menções nas décadas finais do século XIX. Então, para você entender o quanto ele era famoso, assim como a condenação dele também foi muito divulgada incessantemente no mesmo jornal Diário do Rio de Janeiro. Eu falei para vocês que ele era filho de africana, nascido em 1930. Falei para vocês que ele dizia que ele nasceu livre, mas ele não nasceu livre, na verdade não tinha, dificilmente isso aconteceu. Ele conseguiu por ter sido praça do exército. O culto ganhou muita notoriedade entre os fiéis nessa época. A Roda da Fortuna, como era chamada, foi muito conhecida, muitas pessoas praticavam e era localizada ali no Morro do Pinto, inicialmente. Lembrando por que o Morro do Pinto? É só a gente dar uma observada na história do Rio de Janeiro, da criação, né, ali do Rio de Janeiro, principalmente na primeira favela que nasceu no Rio de Janeiro, porque a primeira favela do Rio de Janeiro foi o Morro da Providência, mas ela nasce ali no início do século XX, tá? Com uma revitalização que foi feita no centro da cidade, retirados os cortiços, né? O Morro do Castelo foi também todo desocupado, ou seja, houve toda uma modificação. Então, o terreiro do Pai Quilombo, né, do Pai Vencedor, do Juca Rosa, um pai de santo mais conhecido no século XIX no Rio de Janeiro, ele ficava inicialmente no Morro do Pinto, não no Morro da Providência, certo? O Morro da Providência já é outra história, tá? É a partir do início do século XIX. Antes disso havia os cortiços e tudo mais, o início de uma favelização do centro da cidade, é claro, porque você teve muitos negros desocupados aqui, porque foi naquele período de final da escravidão, a escravidão vinha perdendo força, né? Aquela necessidade de também modificar, né? Embranquecer, né? A história brasileira, e aí os estrangeiros começaram a chegar aqui no Brasil, né? Italianos, alemães e japoneses, italianos em maior número, alemães ali na metade, japoneses em menor número, certo? Mas os italianos vieram para o Rio de Janeiro, aí você teve uma revitalização, ainda assim deixou pessoas para ficarem à margem da sociedade, quando você não provocou infraestrutura, quando você não ofereceu políticas públicas, ou seja, inicia um processo de favelização no Rio de Janeiro, que nunca mais acabou a partir de lá para cá, né? Porque a necessidade de ter o capital político faz com que você pressione, né, pessoas em locais periféricos, sem acessibilidade às políticas públicas. Tudo isso começa aqui. Então, se você for juntar, formar a história inteira, ponta a ponta brasileira, ela é basicamente história e cultura afro-brasileira, porque o negro está envolvido em tudo que aconteceu no Brasil. Tudo. Na extração de ouro em Minas Gerais, tudo teve os braços, né, do negro. Então, esse lance da gente dizer, da gente falar, de muitos historiadores falaram inclusive, que a Umbanda nasceu com Zé Fernandes, é ultrapassado dentro do conceito, dentro da historiografia de cultura africana e afro-brasileira. Não existe essa possibilidade, porque antes dele aconteceu o Juca Rosa. Então, o fundador da Umbanda, de fato, historicamente, diante de todos esses detalhes que você viu aqui, que foi injustiçado, ele teve que sumir, né, que seu nome cresceu como se fosse um eco, vários Jucas Rosas, né? Enfim, nasceram a partir daí, utilizaram essa alcunha, certo? A partir do primeiro Juca Rosa,
Foi desse cara que nasceu a Umbanda, que foi perseguida. Dizem também que Juca Rosa liderava um grupo de capoeiras, certo? Que passou a ir em ficar em posição antagônica ao grupo de coordenado de capoeiras também, pelo deputado Estrada Teixeira, certo? Ele também dizem alguns pesquisadores, algumas pesquisas falam que o deputado Estrada Teixeira tinha um grupo particular de capoeiras e esse grupo entrou em confronto com o grupo de Juca Rosa, que também era um líder naquela época. Então tudo leva para o seguinte caminho: foi necessário apagar o Juca Rosa da história brasileira, principalmente da história e cultura afro-brasileira, para que se criasse uma nova história e essa história embranquecida absorvesse os brancos, né, diante do seu preconceito e discriminação com a cultura afro-brasileira, com a cultura da África, história e cultura da África, a história e cultura afro-brasileira. Bem, mas a gente aqui no canal Papo de Arouche não deixa nada passar batido. Jefferson Arouche, um barco remando contra a maré.